A parte boa de ter fracassado em alguma coisa e decidir de fato abrir mão daquilo, não continuar batendo cabeça, é você liberar espaço na sua vida para novas coisas chegarem ou para você mesmo criar novas coisas. Principalmente espaço mental para você ter novas ideias e encarar novos projetos. Oi! Então, estava editando esse vídeo e eu senti falta de um pouquinho de contexto, e eu vou trazer esse contexto, depois a gente segue com o vídeo normal. Minha teoria é de que se você está cansada, pode ser que você esteja vivendo como eu estava vivendo até pouquíssimo tempo atrás, de ser uma pessoa que foca no ponto de chegada ao invés de focar no caminho até chegar lá. Porque se a gente foca só no ponto de chegada, pode ser que a gente negligencie o nosso bem-estar nesse processo do caminho. Esqueça que o caminho vai demandar da gente mais do que a gente pode oferecer de forma saudável e de forma tranquila, leve, feliz, agradável. Eu tenho a sensação de que eu cansei por esse motivo e eu sinto que eu fracassei em vários planos, né? Eu falhei em atingir vários dos objetivos que eu tinha determinado para mim desde muito nova e eu escolhi abrir mão deles e construir uma nova forma de viver a minha vida, uma nova forma de existir que foca no presente, que foca no caminho em vez de focar no resultado. E eu continuo sendo uma pessoa analítica, então eu preciso de metas para saber o que eu tô fazendo, eu preciso de algum direcionamento. Só que agora eu tenho uma nova forma de fazer essas metas, que justamente me ajudam a ver se o meu dia a dia ele está sendo recheado do que eu quero fazer e do que eu quero viver. Baseado nisso, eu vou mostrar pra vocês como é essa forma de estabelecer as metas. Não é nenhum mistério, tá? Não é nenhum segredo, nenhuma fórmula extremamente inovadora. Eu só usei o meu racional pra compreender que tem coisas que eu gosto e que pra mim fazem sentido fazer e eu quero estar fazendo elas hoje. Eu não quero me privar delas pra fazer mais dinheiro pra no futuro ter tempo de fazer as coisas que eu gosto. Eu vou fazer as coisas que eu gosto a partir de agora, porque eu não sei até quando eu estarei aqui, eu não sei nem se vai ser possível juntar essa quantidade toda de dinheiro que eu precisaria para me sentir livre. Enfim, continuem com o restante do vídeo, porque vocês querem ver a maquiagem glamurosa, maravilhosa, toda elaborada que eu estava fazendo nele, e não essa maquiagem aqui que eu fiz só para vir atender as minhas clientes. Tchau! Esse vídeo é uma continuação do meu vídeo anterior que falava sobre abrir mão do que eu achava que me traria felicidade, e nele eu vou trazer um guia prático de como é que eu vou fazer isso de fato, né? Não só ficar no ramo das ideias, que foi o que aconteceu no vídeo anterior. É muito comum que a gente tenha um sonho, um objetivo que a gente queira alcançar e a gente acabe deixando aquilo só no plano das ideias, né? Tipo, eu gostaria de alcançar isso, mas a gente não debruça sobre ele de fato para criar um plano de ação que tenha objetividade e possa realmente proporcionar que a gente alcance aquele objetivo, porque enquanto é só uma ideia, ela é extremamente sedutora, mas ela não tem materialidade o suficiente para que a gente consiga caminhar em direção à realização desse objetivo. E aí é justamente o passo a passo disso que eu vou desmembrar aqui com vocês, de como que eu vou fazer isso na prática com o meu caso. Até porque trazer esse compromisso assim de forma pública me ajuda a me manter mais firme com ele, mesmo naqueles momentos em que der uma leve desanimada, sabe? Porque a gente sabe que isso acontece com todo mundo. Começando do começo, é ideal que as metas elas sejam quantificáveis de alguma forma, porque se você tem uma meta que ela não é quantificável de alguma forma, que não tem como você rastrear se você está conseguindo cumprir ela vai ser realmente apenas um sonho, uma ideia, não é uma meta. Para ser meta de fato, você tem que conseguir acompanhar o andamento dela. E para acompanhar esse andamento, tem que ter algum nível de materialidade que você consiga rastrear. E se elas puderem ter um prazo específico para serem cumpridas, aí é melhor ainda, porque não só você consegue rastrear se você está conseguindo ter avanço em direção daquele seu objetivo, mas também se você vai conseguir finalizar ele a tempo do prazo estipulado inicialmente.
E aí, para facilitar o entendimento, eu já vou trazer o exemplo da minha primeira meta. Ela eu não consegui colocar um prazo específico, mas ela é quantificável. De que forma? Eu atendo, né, como maquiadora. Como eu falei no vídeo anterior, existem várias questões em relação à agenda que são um empecilho para mim de não conseguir dar conta de um volume muito grande. Então, o que foi que eu decidi para conseguir abrir espaço para outros projetos, mesmo sem ter chegado num lugar em que o meu faturamento estava super confortável, para que eu pudesse já dar uma flexibilizada neles, eu me adiantei e eu decidi que eu só iria atender 2 vezes por semana, atendimento a clientes, né? Então eu só atendo aos finais de semana agora, sexta e sábado, para justamente liberar os outros dias da semana para fazer outras coisas também relacionadas ao trabalho. Aí agora minha semana tá dividida da seguinte forma: são 2 dias de atendimento, sexta e sábado, né, no final de semana, um dia de gravação de conteúdo, sejam eles para cá pro YouTube ou pro Instagram, ou os dois, e aí vai variar se eu tô fazendo produção em mim ou se eu tô fazendo produção em modelo. E eu tenho um dia de trabalho na semana que é só para edição desses materiais, enquanto eu ainda não consigo terceirizar. Mas assim que eu conseguir terceirizar, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, porque aí eu libero um dia a mais para fazer mais gravações. E aí essa nova agenda, ela me proporciona que eu tenha mais espaço para treinar novas técnicas, principalmente de maquiagem, né, para estar sempre atualizada, porque uma coisa que eu percebi é que muitas vezes quando a gente entra num ritmo de atendimentos, né, a gente tem um certo reconhecimento, uma certa procura das clientes, é muito fácil da gente ficar confortável naquele lugar e a gente acabar deixando o bonde passar, no sentido de não ter tempo de se atualizar de acordo com o mercado. A gente sabe que as tendências elas mudam muito rápido. Então, a partir dessa decisão, que é uma decisão difícil, né? Porque de primeiro momento ela vai afetar o meu faturamento imediato ali, mas é a partir dessa decisão que eu abro espaço para não me permitir ser aquele profissional que, um dia essa pessoa foi ótima, mas ela parou de se atualizar, ficou ali parada no tempo. Além de treinar novas técnicas de maquiagem e conseguir me manter atualizada, eu também vou conseguir treinar mais penteado, que é uma coisa que não é o meu natural. Eu aprendi penteado na marra, então eu preciso estar sempre estudando. E também vai me proporcionar mais treinos de fotografia, que é uma coisa que eu aprendi a amar. Eu era péssima de fotografia, mas depois do meu primeiro curso de fotografia, que com o objetivo de registrar as maquiagens, né, eu acabei me apaixonando completamente. Então, eu sempre me cobro muito no sentido da qualidade que eu entrego de fotografia nos meus materiais em geral, né? E aí eu vou ter mais oportunidade de treinar mais e criar coisas novas, ter espaço mental para não ficar repetindo sempre as mesmas coisas da mesma maneira, sabe? Porque eu acredito que viver dessa forma, em que eu não estou no automático, né? Eu tô fazendo de forma intencional e principalmente eu tô buscando melhorar cada vez que eu faço e eu tô presente quando eu faço isso. Para mim é uma forma muito mais agradável de levar a minha vida, de viver, do que se eu só estivesse replicando as mesmas coisas, de tipo, eu fiz isso aqui uma vez, deu certo, então eu vou continuar fazendo isso para sempre. Eu acho que eu não consigo expressar em palavras o quanto que eu me sinto agoniada quando eu me sinto repetitiva, sabe? Fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito por tempo demais. Isso para mim é levemente enlouquecedor. Esse espaço vai me permitir colocar em prática essas novas coisas com presença. Vai ser um compromisso comigo mesma e, tipo, nesse horário eu tenho que estar fazendo isso, e isso também é trabalho, apesar de não estar colocando dinheiro no meu bolso agora, isso também é trabalho. E por que que essa meta que eu expliquei para vocês agora, ela funciona nesse caso de ser algo quantificável, mesmo ela não trazendo um número como objetivo, porque ela tem um número como processo. Alguns números, como eu falei, são 2 dias por semana de atendimento, 1 dia por semana de gravação e 1 dia por semana de edição. Então eu sei exatamente o que eu preciso olhar para ver se eu tô cumprindo aquilo. É só ver se eu tô realmente vindo para cá gravar, e eu tô. É ver se eu tô sentando a bunda para editar, e eu estou. E ver se eu realmente firmei esse compromisso, né, de atender 2 dias na semana, que é uma coisa um pouco mais complicada, dizer não para as clientes quando elas chegam. Me dói o coração não poder estar disponível para elas, mas eu sei que também é um compromisso comigo, sabe? É um não temporário que eu estou dizendo para elas para poder dizer sim para mim. Então, pelo fato de ser algo que eu consigo rastrear, ela é sim uma meta, né, um objetivo, não é apenas um sonho da minha cabeça, inclusive já está em prática. Agora, próxima meta, que tem mais a ver com cuidar de mim, não tem a ver com trabalho.
E não só de mim, mas também da minha casa, das minhas coisas. Que é 2 dias na semana específicos somente para as tarefas de casa. Que são uma coisa que eu não gosto de fazer. Não é nada confortável para mim, mas é extremamente necessário, principalmente com essa visão de que eu quero cuidar mais de mim, do meu ambiente, das minhas coisas, porque eu sinto que isso também demonstra para mim mesma que eu também sou importante, sabe? Não só o meu trabalho, que é algo que eu faço para os outros. E eu não falo isso nem no sentido de que, porque quando a gente foca só no nosso trabalho, a gente está sendo super altruísta. Na maioria das vezes, não. A gente foca no nosso trabalho porque a gente quer mostrar para o outro que a gente é útil, porque isso faz a gente se sentir bem com nós mesmos em relação ao olhar de terceiros, né? Então, acho que meu vício em trabalho, ele vem muito mais desse lugar de tipo, eu quero que as pessoas vejam o quanto que eu sou produtiva e o quanto que eu consigo fazer. Mas no fundo, eu percebo que a gente, no geral, está buscando autossatisfação nas coisas. E aí agora eu quero buscar essa mesma autossatisfação, que não tem problema nenhum da gente buscar, só que eu quero buscar ela de um lugar diferente, sabe? Porque desde que eu comecei a trabalhar, há mais de 10 anos, eu sempre priorizei o trabalho. E aí agora eu quero testar, ver como é priorizar alguma outra coisa que não seja só ele. E vejam que o primeiro exemplo que eu dei foi em relação ao trabalho, né? Então não é como se eu estivesse colocando ele de lado. Eu só estou reduzindo um pouco para também focar em outras áreas da minha vida. E além desses 2 dias dedicados a coisas da casa e coisas minhas, né, meus objetos pessoais mesmo, eu também vou ter um dia 100% de descanso para fazer absolutamente nada de útil. Nada de útil para mim, nada de útil para ninguém. É um dia assim de só ficar de papo pro ar mesmo, sabe? Aí aqui chega a parte complexa dessa minha meta em relação ao que eu tinha explicado para vocês da importância de quantificar, que é, eu também quero fazer exercícios de flexibilidade com mais frequência. É uma coisa que eu já costumo fazer, mas ainda não tá do jeito que eu gostaria. Mariana, editora aqui para atualizar em tempo real que eu estou conseguindo uma ótima frequência nos meus treinos de flexibilidade. Tenho feito 2 vezes por semana, pelo menos, nos mesmos dias em que eu treino membros superiores na musculação. Eu também quero criar espaço na minha rotina para aprender a tocar um instrumento. Eu tenho um teclado em casa que ele está parado assim há anos e eu nunca aprendi a tocar. Ele até quebrou por conta de maresia. Eu nunca cheguei a tocar ele de fato. Durante a pandemia eu toquei um pouquinho, mas não dá nem para dizer que eu aprendi alguma coisa. Eu só olhava a cifra lá e... não sei nem se chama de cifra, gente. Mas eu olhava lá e apertava a tecla. E também quero abrir espaço para momentos que eu possa cantar, que são coisas que eu gosto muito de fazer. Então eu quero dançar mais, quero cantar mais, ter esses momentos para aprender a tocar teclado. Só que essas eu ainda não consegui quantificar, de fato, porque eu não consegui encaixar de forma realista na minha agenda um horário em que eu vou conseguir fazer isso de forma consistente. Todos os horários que eu achava que seria possível encaixar, eu percebi até agora, né? Que eram horários que eu não ia manter aquilo com frequência por muito tempo. Ia ser capaz de eu abandonar muito rápido. Então essa meta ainda está um pouco em aberto, porque é isso, né? Ela tem até cara de meta de ano novo, tipo, cantar mais, dançar mais, aprender a tocar teclado. É uma coisa que super eu escreveria nas minhas metas de ano novo, mas ela é extremamente vaga. E se é vaga, não é meta, é só um sonho. Porque ela dessa forma de cantar mais, dançar mais, eu não consigo rastrear se de fato eu fiz isso. Quanto era que eu cantava e dançava ano passado? Não faço ideia. Quanto é que eu vou cantar e dançar esse ano? Não faço ideia. Mas se eu tiver isso registrado na agenda, por exemplo, toda quinta-feira às 3 da tarde, eu estarei dançando. Aí sim, que aí eu consigo ver se eu de fato cumpri isso e toda quinta-feira às 3 da tarde eu tava lá. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa em específico, que é, percebam que nessas metas que eu citei, tanto as que já estão prontas, né, sendo executadas, quanto as que estão em processamento, elas eu foco mais no processo do que no resultado. Na verdade, eu foquei 100% no processo e 0% no resultado, em questão da quantificação delas. Porque aí o foco se torna as minhas ações em relação aos meus objetivos e não o resultado que pode vir a partir dessas ações. Porque sobre o resultado eu não tenho controle. Eu tenho controle sobre o que eu faço, mas o que vai voltar em relação ao que eu fiz
é extremamente incerto. Isso também tem super a ver com o que eu tinha falado no vídeo anterior, de que é loucura a gente suportar um processo que pra gente é muito ruim, muito desgastante, só na esperança de que o resultado que vão vir daquelas ações vai ser positivo. E aí eu vou exemplificar também para ficar mais claro isso que eu tô dizendo. No lugar de colocar como meta algo que também é quantificável, mas algo do tipo, eu quero ganhar 5 quilos, eu acho mais saudável e para mim, com a minha personalidade, combina muito mais eu colocar que eu vou fazer 5 dias de treino de musculação e força, né, com bastante evolução de carga e que eu vou me alimentar todos os dias com um superávit calórico. Não sei se isso que eu vou falar é um número muito nada a ver, mas sei lá, 2.500 calorias para uma pessoa como eu, que é super pequenininha. Então eu acho muito mais saudável eu mirar nas minhas ações, que é o que é que eu posso fazer. Porque aí eu controlando isso, eu imagino que o resultado que vai vir é que eu vou conseguir ganhar mais peso do que o que eu tenho hoje. Mas eu não coloco um objetivo fechado de tipo, tem que ser 5 quilos. Porque quando você bota que tem que ser 5 quilos e você ganha 3,5, você vai achar que você fracassou. Mas se você focar que o seu objetivo é ir para academia os 5 dias na semana e seguir a dieta certinho de superávit calórico, e você for super disciplinada e conseguir seguir por bastante tempo essa rotina, e aí nesse caso em específico o ideal seria colocar um prazo, né, pelo menos 6 meses, eu vou fazer isso e depois observar o quanto foi que eu ganhei, ou até o final do ano, coisas assim. E eu posso garantir por experiência própria que depois de você focar nesse caminho, aquilo que está no seu controle, essas ações de entrada, ao invés no resultado que estaria lá na saída, você se sente muito melhor em relação a si mesma, porque você não fica justamente nessa expectativa do número. Então, mesmo que ao final do ano eu não tenha ganho os 5 quilos, que inicialmente seriam, nesse exemplo hipotético, o meu objetivo, eu vou estar satisfeita porque eu cumpri o meu compromisso comigo mesma de ir para musculação 5 vezes na semana e seguir a minha dieta de superávit calórico. Foi justamente essa estratégia que eu comecei a adotar e para mim ela teve um impacto super positivo na minha autoestima, porque eu realmente focava naquilo que estava ao meu controle e independente se o resultado ele ficasse abaixo do que eu esperava de início, eu sabia que eu tinha dado o meu melhor, porque não tem como eu dizer que eu não fiz a minha parte, sendo que eu estava lá cumprindo todos aqueles objetivos numéricos, né, que eu tinha determinado antes. Então, fosse dias de compromisso, horas de compromisso relacionada àquela meta específica, né? Esse é um ótimo momento para a gente dar uma pausa no vídeo e focar nessa beleza que estava sendo construída ao longo da nossa conversa. Como eu citei, eu sou maquiadora e eu tenho um curso completíssimo de automaquiagem e você pode ser aluna dele e aprender a executar sozinha técnicas como essa que a gente fez aqui. E o curso ele é super completo, ele vai do básico para quem não sabe nada, até pessoas que já têm conhecimento de maquiagem e só querem se atualizar nas técnicas ou pegar recomendações mais profissionais, porque eu trago toda a minha bagagem de mais de 10 anos de atendimento e coloco lá dentro do curso, traduzindo para a automaquiagem. Então, ele tem uma linguagem simples, acessível, mas ela é completíssima e você pode conferir todos os detalhes do curso clicando no link aqui abaixo. E caso você esteja pensando em se inscrever, mas está com receio de alguma coisa, não se preocupe, porque você tem 7 dias de garantia para conhecer o produto, ver se ele se adapta às suas necessidades e caso não dê certo para você ou você se arrependa por algum outro motivo, basta você acionar a sua garantia de 7 dias e você tem o seu valor devolvido sem nenhuma complicação direto da plataforma, não precisa falar com ninguém. Então não perca essa chance de desenvolver a sua autonomia na maquiagem para que você possa criar sozinha looks que te representam. E aí um ponto que eu gostaria que vocês observassem também é que eu foquei em 2 grandes áreas, né? Trabalho e vida pessoal, minha casa e tal, ao invés de estipular uma meta para cada área da vida, né? Essas áreas que a gente vê as pessoas abordarem principalmente em início de ano, né? Trabalho, estudo, vida social, relacionamentos, saúde, físico, sono, por aí vai. Então, ao invés de sair que nem uma barata tonta querendo dar conta de tudo de uma vez só, porque eu já tentei isso e não deu certo, eu imagino que você também, para mim faz muito mais sentido começar
em uma ou duas que sejam aquelas mais urgentes, né, que a gente acredita que vai realmente fazer diferença na nossa qualidade de vida de forma mais imediata, né, mais rápido a partir daquelas adaptações que a gente pretende fazer, e acaba reduzindo também a chance de eu me frustrar, simplesmente porque eu idealizei que eu ia virar Mulher Maravilha e de uma semana para outra eu ia conseguir fazer tudo, eu ia conseguir acordar mais cedo, ser mais produtiva, estar mais presente com as pessoas da minha família, ser mais atenta ao meu relacionamento, também trabalhar mais, também treinar melhor, ganhar mais peso, mudar completamente a minha dieta, aprender uma língua nova em 15 dias e por aí vai. Essas loucuras que a gente, quando tá naquele ânimo de pensar em algo, a gente super acha que vai dar conta, né? Porque infelizmente a gente subestima nossas capacidades na hora que a gente tá somente no plano das ideias, né? Na hora que a gente tá sonhando com esse futuro maravilhoso. E na prática, no primeiro obstáculo que aparece, a gente desanima muito rápido e joga praticamente tudo pro alto, desiste 100%. Então é melhor reduzir a abrangência, né, o escopo do nosso projeto, mas conseguir realizar ele devagar, aos pouquinhos, mas com foco e clareza, do que encher os olhos demais e na prática acabar sendo engolido por todos aqueles objetivos e simplesmente jogar tudo pro alto. Eu espero que meu relato tenha te inspirado de alguma forma e que você consiga, baseado nos exemplos que eu dei aqui, criar as suas próprias metas realistas para sobreviver ao caos, sem ficar completamente desgastada no caminho, realmente focando numa vida que seja mais gostosa de ser vivida, que faça mais sentido para você, para os seus planos e objetivos, e que o processo seja muito mais valioso para você do que a expectativa do que ele vai resultar lá na frente. Se você se sentir à vontade, compartilha aqui com a gente nos comentários quais serão essas suas metas, ou pelo menos quais áreas que você pretende focar. E aí a gente acaba criando essa nossa comunidade, né, de pessoas que vão dar suporte umas às outras e também acompanhar a evolução um pouquinho de cada uma. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos. E também, caso você não tenha visto o primeiro vídeo que deu início a essa série, então você pode clicar aqui no card para assistir a esse primeiro vídeo e eu espero você na próxima.